Dia a todos e a todas. Estamos no Brasília Toastmasters, onde os líderes se formam. Bom dia, como a Letéia falou, estamos aqui com um dia maravilhoso em Brasília, quente, céu azul, e esse sábado é muito especial, sempre para mim, porque temos reunião, e reunião online hoje, e espero que dê tudo certo. Então, um guia rápido sobre a reunião, estamos online, então deixe o seu microfone desligado, e caso for falar, abra. Estamos online, então, como sempre, para quem está chegando, usamos a língua de sinais há um bom tempo, então, palmas. Tente usar a palavra do dia, que será falada daqui a pouco pelo nosso gramaticista. Se você está online no seu discurso, marque o PIN no vídeo da nossa câmera. No caso aqui, só vai ser no momento dos discursos preparados. Mantemos as nossas reuniões online no YouTube, sempre lá pela terça-feira o Alessandro coloca e a gente prepara a Coca-Cola, Guaraná e a pipoca. Os convidados, sejam bem-vindos. Você não é obrigado a falar, mas você está muito convidado. Aqui é um lugar seguro para você se jogar. A missão do clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo, que é o Toastmasters. A gente está aqui com uma experiência, né, inclusiva e contínua. Nosso board maravilhoso, tá? Hoje eu estou aqui substituindo o Daniel Pina, que está viajando, nosso presidente, Sonaya Lima, VP de Educação, temos a Raquel Ilha e o Kleber Rocha no VP, que cuida das redes sociais, Thiago Gavilani, secretário, Olavo Pacelli, que está aqui, VP de Associação, Laura Maciel também, nossa grande tesoureira, e o Vitor Feijó, que é o sargento de armas, é aquela pessoa que faz a logística. Ele trabalha muito com o Zoom Master também, então é um apoio muito grande. Então, parabéns aí a todos. Sempre muito bom ver essas carinhas. E falar um pouquinho sobre o Toastmaster, para quem não conhece, temos aí alguns convidados. O Toastmaster Internacional é uma organização educacional sem fins lucrativos que ensina a habilidade de falar em público, de liderança por um meio de rede mundial de clubes. É uma rede enorme no mundo inteiro. Temos alguns números para vocês. São 148 países, 14.200 clubes e mais de 270 mil membros. Estamos aqui num clube aberto, um clube, né, comunitário, vamos dizer assim, mas existem muitos clubes corporativos. A Dell trouxe o Toastmasters para o Brasil, e aí temos várias outras empresas de porte, realmente, Oracle, Google, HP, IBM, são várias empresas que desenvolvem, né, os funcionários dentro da metodologia Toastmaster. E a metodologia é simples, é uma aprendizagem experiencial ao fazer discursos, e você também faz discursos e você cumpre lideranças, como vocês vão ver hoje. Eu estou aqui como VPE, você viu aí no nosso board, a gente está aí sempre tentando melhorar a liderança. E o feedback, que é um grande presente, a nossa Regiane sempre fala isso, é um grande presente que para você crescer e melhorar suas habilidades de falar em público, comunicação por meio de uma avaliação honesta e solidária dos colegas, é isso que a gente está aqui para também entregar para vocês. Temos a mentoria, Laura está aqui comigo também, a Letéia, mentores experientes que encorajam, orientam, apoiam vocês em seus objetivos e ajudam você a alcançar mais do que você pensava ser possível. Então, é possível, temos mentores maravilhosos. Venha para essa experiência você também. E é um programa individualizado. Cada um vai ter sua própria trilha, então você desenvolve suas habilidades em seu próprio ritmo e nível de conforto, que é o que é o mais maravilhoso. A gente pode falar um pouquinho sobre o Pathways, que é a plataforma, que é o Learning Experience, a experiência de aprendizagem do Toastmaster. Pathways foi desenvolvido em torno de 5 competências principais. Quais seriam elas? Conteúdo online para que você possa aprender a qualquer hora, em qualquer lugar. Habilidades transferíveis do mundo real, então você tem ali, né, prática da sua realidade. E temos 11 caminhos de aprendizagem especializados para você escolher. Seriam... E quais são as competências? A primeira é a oratória, estamos aqui conversando, falando, se apresentando.
A segunda seria a comunicação interpessoal, que é muito importante. Liderança estratégica, como eu falei, a gente tem aqui algumas lideranças muito importantes. 4 é a gestão do seu tempo, gestão de tudo, gestão educacional também. E a confiança, que eu acho que é o mais coração aqui, realmente, é o centro de tudo. E aqui temos as nossas 11 trilhas de desenvolvimento. Convido vocês, como VPS, se vocês tiverem mais curiosidade, entre em contato para saber sobre elas. A gente sempre fala sobre uma, e uma que eu acho que vai ser o meu próximo projeto, assim que eu terminar o meu, é o Humor Cativante. Temos várias pessoas que já fizeram o Humor Cativante aqui, e é para aprimorar exatamente a competência no seu lado humor. O humor não é uma coisa fácil de fazer, e trazer para o seu discurso é muito trabalhoso. Então, o trajeto Humor Cativante, ele tem o trabalho de desenvolver uma maior compreensão de como usar o humor de forma eficaz em um discurso, inclusive em situações desafiadoras e em discursos de improviso que a gente sempre está realmente colocando aqui. Rapidinho, vou explicar como é que é essa estrutura da nossa reunião. Começamos com os discursos preparados, vamos para os discursos de improviso, que é a parte mais legal, todo mundo convidado, e temos as avaliações e relatórios, como eu disse, com presente, voluntários, aqui no sábado, para ajudar a fazer essa reunião funcionar. Então, você acompanha com atenção, todos podemos votar, o link sempre vai estar disponível no chat, tá? Eu vou colocar o seu Zoom Master, e hoje a gente tem uma estrutura bem diferente, que é o painel. O painel vai ser o discurso preparado, ele vai tomar tudo isso, mas isso a gente vai deixar para a nossa Toastmaster maravilhosa do dia, Neila, diretamente de Salvador Leite. Então, eu passo a tela para a nossa Toastmaster do dia, Neila Rios. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigada, Nayá. Estou falando aqui diretamente da cidade de Feira de Santana, na Bahia, a 100 quilômetros de Salvador. Estou em casa hoje sozinha. Foi aniversário do meu esposo, agora dia 2, minha sogra estava aqui. E aí eles foram para Salvador visitar minha cunhada e eu fiquei para participar da reunião. Mas eles retornam hoje ainda. Preferi não arriscar, ficar no meu ambiente aqui, sossegada, para participar da reunião com vocês. E hoje, o tema da nossa reunião é poligotas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Na verdade, tinha uma parte aqui do Olavo, mas eu vou falar um pouquinho aqui do tema da reunião, né? Poliglotas, para conversar aí com o discurso preparado que nós temos hoje, da Vanessa. Como eu já falei, meu nome é Neila, estou aqui da Bahia. E para iniciar essa reunião, eu vou chamar o Olavo, que vai começar nos trazendo aí um momento do Jock Master. Explica um pouquinho para a gente, Olavo, do que se trata esse momento. Bem similar com o primeiro discurso da maioria das pessoas, o Diogo começa com a intenção de quebrar o gelo da reunião, quando ela começa. Eu vou trazer uma piada aqui para vocês. Um prefeito de uma cidade no interior do Goiás estava querendo construir uma ponte. Nisso ele chamou 3 engenheiros. Um engenheiro de Minas Gerais, um engenheiro de São Paulo e um engenheiro de Brasília. E ele perguntou somente para o engenheiro de Minas Gerais. Ele falou, vai custar R$ 30.000 a ponte. O prefeito ficou na dúvida, e como é que você vai usar esse dinheiro? Ele falou, 10 mil de material, 10 mil de mão de obra e 10 mil de lucro para a minha empresa. Isso beleza, vou ver agora com o engenheiro de São Paulo quanto é que vai custar o dele. Perguntou para o engenheiro de São Paulo, e o engenheiro de São Paulo falou, vai custar R$ 60.000. E eu vou usar assim, R$ 20.000 de material, R$ 20.000 de lucro para a minha empresa e R$ 20.000 de mão de obra. Aí o prefeito falou, beleza, só vou ver com o engenheiro de Brasília para ver quanto é que vai custar. Isso o engenheiro de Brasília falou que vai custar R$ 90.000. O prefeito ficou, como é que você vai usar esse dinheiro? O engenheiro falou, 30 mil para mim, 30 mil para você e 30 mil para o mineiro construir a ponte. Obrigada, Olavo. É uma função muito desafiadora, né, gente? Eu ainda não tive a coragem de pegar essa função, porque eu acho que eu não sei contar piada, mas é uma ótima forma da gente se desafiar e começar a aprender, né?
O Olavo, ele sempre que tem oportunidade, ele pega essa função. Parabéns, Olavo, obrigada. E eu vou apresentar, como já falei, eu sou a Toastmaster do dia, e aí, para quem não sabe, o Toastmaster, ele é o mestre de cerimônias, né, da reunião. É a pessoa que conduz aqui o momento da reunião, chama as outras pessoas para se apresentarem. A Nayá, ela fez essa parte inicial de apresentar o clube para vocês, e esse momento agora é, de fato, a condução da reunião. E vou chamar o Olavo novamente, porque aqui no Brasil é assim, né? As pessoas pegam mais de uma função, todo mundo é muito proativo, né? Todo mundo, na verdade, é uma guerra aqui, porque todo mundo quer pegar a função em toda a reunião, não é, Nayá? E aí fica aquela coisa, poxa, divide com tal pessoa, porque você não pode ficar com tanta função assim, né, Nayá? Então, o Olavo, mas a gente deixou dessa vez o Olavo ficar com essas duas funções. Olavo, você pode abrir seu microfone novamente e falar da função de timer, por favor? Claro, claro. Como vocês estão Vamos vendo aqui, aplaudir. eu sou o timer de hoje. É bem simples a função, mas eu apareço bastante para falar do tempo de cada um dos discursos. Hoje, como vai ter só um discurso preparado, vai ficar um pouco mais tranquilo. O painel da Vanessa vai ser até 40 minutos. Quando ela passar para 20 minutos, eu vou mudar meu background para verde. Quando passar para 30, para amarelo. E quando passar de 40, vai virar vermelho. Mas, por enquanto, eu vou ficar com esse preto. Isso também se estende nos cursos improvisados que o Lucas vai trazer para a gente. Quando... Mas isso eu vou deixar ele falar, porque é mais a função dele. Obrigado, pessoal. Obrigada, Eu vou estar Olavo. usando meu celular aqui, só que não dá para ver por conta do background. Obrigada, Olavo. E aí, importante, Vanessa, que vai fazer o discurso principal, final, Olavo, nos 3 pontinhos, no canto superior direito. E quem for fazer os discursos de improviso, né, na parte do Topic Master, também prestar atenção no time aí, do nosso querido Olavo. A próxima função é a função de Accounter, que vai ser hoje apresentada pelo nosso querido Fábio Fontes. O Fábio está aí, não estou conseguindo ver todo mundo. Está aí? Tô aqui, sim. Fábio, por favor, você pode explicar para a gente como é que funciona essa função? Bom dia a todos. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje eu estarei como account, o contador de IES, né? O contador de IES tem como objetivo anotar qualquer uso excessivo de palavras ou sons que são usados como muleta por qualquer um durante o discurso. Como, por exemplo, an, e, and. Esses usos, eles tornam o discurso mais massivo. Então, eu estou aqui para auxiliar vocês, anotando qualquer uso dessas chamadas muletas e fazer esse relatório final para vocês. Como sugestão para que isso não aconteça, façam uso da respiração e das pausas. Elas são muito bem-vindas durante o discurso e podem ser usadas também. Por isso, fiquem atentos. Estarei de olho durante o discurso. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Vamos aplaudi-lo, gente. Essa função é muito importante e, assim, depois que eu me tornei Toastmaster, eu tenho aplicado isso em vários momentos da minha vida. Eu agora envio um áudio no WhatsApp e falo, caramba, estou com muito ESA e peraí, vou refazer isso. E aí você começa a aplicar, né, também, não só aqui no Toastmaster, você começa a aplicar até mandando áudio para alguém, você percebe que está cometendo esses erros, né, essas palavras de preenchimento que a gente faz. Próxima função, eu vou chamar a Nayá, que é a nossa querida Hackmaster do dia. E aqui, assim, as pessoas exercem mais de uma função, né? Todo mundo fica brigando aqui para pegar a função. Vamos lá, Nayá. Ótimo. Obrigada. Estou aqui de volta. Vou falar um pouquinho sobre escuta ativa. Eu vou convidar vocês a ficarem bem atentos a tudo que aconteceu hoje. E, ao fim, eu volto e fazer algumas perguntinhas que vão cair, com certeza, no concurso. Brincadeira, o concurso foi cancelado. Mas, mais uma vez, é um bom feliz dia Star Wars, tá? Estou aqui acompanhado do grupo, conhecido como Baby Yoda.
De volta para você, Neila. Obrigada, Nayar. E a nossa próxima função, a função de Topic Master, ela ficou com o Lucas, mas eu vou deixar para o momento do Topic Master, que aí o Lucas explica melhor para vocês como funciona e já faz a dinâmica. E eu vou chamar agora o nosso avaliador geral, o Douglas, para se apresentar, por favor. Douglas, você pode abrir seu microfone e explicar para a gente? Olá, Neila, bom dia a todos. Gente, a função de avaliador geral é de observar a reunião como um todo, avaliar cada detalhe da reunião e avaliar também as funções de cada membro do clube. Quem ocupa a função já está sendo avaliado desde o momento que chegou, inclusive se chegou no horário certo. Legal? Tá com você, Neila. Obrigada, Douglas. E, novamente, a nossa querida Nayá como Zoom Master hoje. Mais uma função. Hoje eu estou arrasando, né? Olha, gente, estou brincando, mas é muito importante essa função. A função aqui, principalmente lá no híbrido, quando a gente está no ONB, que são vários fios, e quem realmente se joga muito nessa função é o Daniel e o Vitor. E eu gostaria de bater palma para todas as pessoas que se voluntariam sempre. O Zumaça está aqui para ajudar, dar apoio, nesse caso aqui, nas enquetes, em tudo que for realmente mais voltado para as funcionalidades aqui. Então, que todos tenham uma boa reunião. De volta para você. Obrigada, Nayá. Próxima função que temos hoje é a função de gramaticista, que é uma função muito importante também, né? Todas as funções são extremamente importantes, nos ajudam muito a melhorar, né? A gente se assiste depois no YouTube, e tanto para quem pega a função, né? Seja um membro novo, principalmente, eu aconselho muito a começar pegando funções, até mesmo antes dos discursos, né? De preparar algum discurso. Eu acho que eu peguei aí umas 4 ou 5 funções dessa até, de fato, marcar o meu primeiro discurso. E eu acho que isso me ajudou muito, porque a gente começa tendo essas pequenas doses de oratória, esses pequenos momentos de fala que são extremamente importantes. Eu me lembro que a minha primeira função, acho que foi de acauta, e eu estava me tremendo muito só para falar o que era a função. E aí é importante para quem se desafia e é importante para a gente também, porque estamos sendo avaliados, né? A gente vai receber esses relatórios depois e é muito importante para todo mundo. E aí eu peço ao Ismar para se apresentar e falar para a gente um pouco dessa função de gramaticista, que é tão temida por muita gente, mas o Ismar é uma pessoa corajosa e se desafiou hoje. Parabéns, Ismar, por favor. Bom dia, prezados membros do Toastmasters Brasília. É um prazer estar aqui e poder contribuir para o desenvolvimento dessa reunião de vocês. Ao final, gostaria que algum de vocês me responda se vocês primam pela língua formal ou vocês aceitam uma certa informalidade, porque isso vai variar a minha análise final. O gramaticista, ele vai ter a função, no caso eu, de observar alguns deslizes segundo o meu conhecimento. Isso quer dizer que eu posso não detectar todos os deslizes que forem proferidos durante a reunião. E, inclusive, posso ter uma percepção errada, mas esta análise é baseada no conhecimento que eu possuo da gramática e, assim, espero que vocês possam ter um ganho com isto. Se não for uma conduta do clube, eu vou apontar o que eu percebi, mas não vou nominar, para que as pessoas não se sintam constrangidas. Mas, se for uma norma do clube, eu digo o nome também. Eu passei a palavra para as pessoas correspondentes, a palavra do dia, e daqui a pouco ela será veiculada. Eu compartilhei aí o slide. Você pode falar a palavra do dia, por favor. Já está na tela. Certo. A palavra é intempestivo. Intempestivo é aquilo que acontece de uma forma abrupta, como aqui está explicado, que não é previsto ou esperado,
que acontece de forma súbita. E aí eu construí alguns exemplos. Em um discurso preparado, não devemos apresentar argumentos intempestivos, ou seja, devemos preparar esses argumentos e não apresentar um argumento que surgiu na hora para que realmente não nos percamos no nosso raciocínio. O sucesso não é um acontecimento intempestivo, ou seja, ele é construído ao longo de um certo tempo e não acontece por acaso, de uma forma inesperada. E eu espero analisar de uma forma bem consciente a fala de todos vocês, para que eu não faça uma análise intempestiva e vocês não gostem. Muito obrigado. De volta à palavra. Opa, obrigada, Asmar. Muito bom. Vamos dar um joinha sempre que alguém utilizar a palavra do dia, então joinha. Preparamos essa reunião aqui, tivemos o cuidado de nos antecipar, né? Eu conversei com a Vanessa alguns dias antes, conversei com a Nayá, justamente para a gente não fazer uma reunião intempestiva, né? A gente fazer as coisas de forma mais planejada. Hoje temos como tema da nossa reunião, né, o termo aí, a expressão poliglotas, para combinar com o painel que a Vanessa trouxe. E aí eu trouxe uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas, afinal, a partir de quantas línguas você pode ser considerado uma pessoa poliglota? E aí eu gostaria que vocês respondessem sem consultar o Google. Alguém sabe a partir de quantas línguas pode se considerar alguém como poliglota? Vamos descobrir, eu também não sabia, eu achei que era menos. Olha só, se você falar 2 línguas, né, a sua língua materna e mais uma, geralmente essa outra uma para a gente aqui no Brasil é o inglês, para a maioria é o inglês, você é uma pessoa bilíngue. Se você falar 3 idiomas, uma pessoa trilíngue, contando com a sua língua, né, sua língua mãe. E a partir de 4 idiomas, ou seja, a gente precisa do português e mais 3 para ser considerada uma pessoa poliglota, plurilíngue ou multilíngue. E aí, mais uma curiosidade interessante, pesquisando um pouquinho sobre o tema, essa ideia de ter uma língua universal, né, ela existe há muito tempo já na história da humanidade, desde o Império Romano aí, que a ideia era que o latim fosse essa língua, né, universal, e depois do latim, a moda foi do francês. Eu já sabia disso, mas refrescou minha memória fazer essa rápida pesquisa. E aí, interessante que aqui no Brasil, na época que a corte veio para cá, né, a ideia, a moda da época de ser bilíngue era falar o português e o francês, porque o francês era a língua da cultura, né, mundial, pelo menos para a gente aqui do Ocidente, né? E hoje nós temos aí como a língua universal o inglês, por ser a língua do comércio, da economia e do capitalismo, né? Então, é um desafio grande para todo mundo. Infelizmente, o Brasil está muito aquém aí, a gente tem apenas 1% da nossa população fluente, bilíngue, né? 1%, é muito pouco, é um desafio muito grande. E poliglotas, quantos temos, né? Se a gente só tem 1% de bilíngue, tá difícil a nossa situação. E já faz tempo isso, né? Infelizmente, os anos passam e a coisa não melhora. Então, o nosso discurso preparado hoje está aqui no plural como discursos preparados, mas só temos um, que é o painel da Vanessa, é uma metodologia diferente. Eu estou no Toastmaster há menos de 2 anos, é o segundo painel que eu participo, o primeiro foi o da Laura, que foi muito bom. Inclusive, assisti todo para poder relembrar como é que funcionava e me preparar para ser a TM do dia, que é um desafio muito grande, e até compartilhar com vocês que eu estou muito feliz de ser a Toastmaster, porque para mim era algo impensável quando eu entrei nesse clube. Eu achei que eu nunca conseguiria fazer isso, e estou aqui, não estou tremendo, estou
nervosa um pouquinho, mas nem tanto. Estou um pouquinho tensa, não estou 100% confortável, mas não está sendo um tormento para mim. Eu dormi muito bem à noite, não tirou meu sono. E assim como no meu trabalho também, tenho feito bastante reuniões e isso está virando uma coisa bem natural para mim. Eu trabalho home office, então tá ficando bem tranquilo isso. E graças ao Toastmaster. Então, temos lá o nosso painel da querida Vanessa da Silva Santos. Ela está na trilha Domínio da Apresentação. Gente, eu estou olhando um pouco para o lado, é porque eu estou com 2 monitores. E aí eu estou com a apresentação aqui e a câmera aqui. Aí peço até desculpa, provavelmente vai ficar como um feedback aí para eu melhorar para os próximos. Eu tenho consciência disso. E o projeto da Vanessa é o projeto de nível 5, moderar um painel de discussão. O objetivo desse projeto, moderar um painel de discussão sobre qualquer tema. A avaliadora da Vanessa é a nossa querida Aletheia Mello, super Aletheia Mello, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, a Nayá também, estive aí em Brasília em fevereiro e conheci essas pessoas maravilhosas, belisquei todo mundo, a Nayá acho que quase virava minha inimiga no primeiro dia, eu belisquei todo mundo para saber se era de verdade. E a Aletheia é a avaliadora, vai avaliar a Vanessa com esse discurso, cujo título é Poliglotas na Prática, Impacto do Aprendizado de Línguas em Diferentes Profissões. A Vanessa terá um tempo aí de 20 minutos, 20, 30 e 40 minutos. Se eu não me engano, a tolerância que a gente ficou aí foi 35, eu acho, né, Nayá? Pode confirmar para mim? Alguém me passou que era 35 o tempo máximo. Ou a gente vai deixar os 40 mesmo? O tempo máximo é 40. Você tinha 40? comentado que ia mostrar o vermelho quando fosse 35, Ok. e aí teria 5 minutos de tolerância. Ótimo. Então, vamos acolher a Vanessa, dar as boas-vindas para ela. Parabéns, Vanessa. O palco agora é todo seu. Bem-vinda, Vanessa. Muito Joga tudo obrigada. aí. Obrigada, Nélia. Bom dia a todos. A ideia do painel de hoje é a gente desmistificar um pouco a ideia do poliglotismo, ver como algumas pessoas se tornaram poliglotas e ter uma ideia de como ser poliglota pode afetar a sua vida profissional, mesmo que você não trabalhe com o ensino de línguas. Nós temos 4 poliglotas no painel. Eu falo português, inglês, francês, espanhol e italiano, e já estudei um pouco de japonês. Eu sou engenheira civil e atuo como especialista em regulação na Agência Nacional de Transportes Terrestres desde 2006. A Laura fala português, inglês, francês, espanhol, italiano e mandarim, e já estudou alemão, coreano, indonésio, japonês e persa, o suficiente para se comunicar em viagens. Ela também é engenheira civil, trabalha com o planejamento financeiro e tem uma sequência de 1.278 dias no Duolingo. O Miguel fala espanhol, inglês, francês, 2 variedades de português e estuda grego. Ele atua atualmente como professor de línguas online. O Rafael fala fluentemente português, inglês, italiano e espanhol, e fala francês, holandês e japonês em nível intermediário. O Rafael atua como professor de português na Escola Americana de Brasília. Laura, Miguel e Rafael, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada por ter aceito o convite para participar do meu painel. A minha primeira pergunta para vocês é como foi essa trajetória de aprendizado de línguas até hoje, como vocês foram acrescentando essas novas línguas para finalmente se tornarem poliglotas. Gostaria de chamar inicialmente a Laura. Obrigada, Van. A minha história começou bem novinha. Se eu for perguntar para os meus pais, eles vão falar que desde que eu aprendi a falar e ouvir uma música, eu queria cantar, independente do idioma. Eu até brinquei que eu aprendi a falar inglês com uma Heart Will Go On, da Celine Dion, que eu ficava cantando uma variação de... Até que uma hora começou a sair palavras, e daí a gente conseguiu transformar isso num idioma.
Eu tive muita sorte que na minha escola de ensino infantil já tinha inglês. Então, eu comecei com 4 anos a aprender idiomas. E daí foi meio que uma escadinha, porque eu cheguei no ensino fundamental, a minha escola tinha inglês, francês e espanhol. Então, quando eu saí do ensino médio, eu já falava essas três, já preenchi os critérios para poliglota. E na faculdade, eu simplesmente continuei. Eu me formei pela Universidade de Brasília, que é a federal daqui de Brasília, já que temos gente de fora hoje. E tem muitos idiomas lá que eu nem imaginava que eu teria acesso aqui em Brasília. Por exemplo, o persa, que é um que a gente teve aula com o professor do Irã e é uma troca cultural muito legal. E desde então eu tenho descoberto que tem muita coisa acessível pela internet, aqui em Brasília mesmo, porque tem muita embaixada. E agora eu vou meio na louca participando das coisas que eu vou ouvindo que tem, aí eu vou, e foi assim que eu parei em várias línguas, tipo indonésio e coreano. E tem sido uma jornada bem interessante. De volta pra ti, Vanessa. Ah, muito obrigada, Laura. Miguel, por favor. Hum, Às vezes acho que foi um acidente, mas também eu sou de Nova York e eu morava lá mais de 30 anos, então é, eu tenho, a gente tem muitas culturas, muitas línguas que falamos, então depois dos 21 anos, 22 anos foi que comecei a aprender idiomas diferentes, mas quando comecei a estudar sobre a cultura grega, a civilização grega. Fiquei curioso, queria estudar mais sobre a língua. E aí foi quando, na verdade, nesse momento, comecei a poder estudar na língua sozinho, que também me levou a ser poliglota e estudar várias línguas diferentes para viagens, maiormente. Mas depois, quando comecei a trabalhar como professor, isso me ajudou muito, porque às vezes tem estudantes que precisam de alguma ajuda com explicações, por exemplo, explicações gramáticas em inglês, e às vezes podia usar essas línguas para explicar alguns conceitos. Inclusive, eu tive um momento antes de mudar para o Brasil que trabalhava numa loja, numa área turística em Nova York. E aí eu usava minhas línguas também, porque tínhamos muito turista e os turistas eram de vários países da Europa. E quando eu podia usar uma língua para falar com eles, eles ficavam felizes e também era mais fácil para poder ajudar eles a conseguir alguma roupa que queriam, uma calça. Então, isso foi que depois comecei indo a conferências, congressos internacionais e foi muito bom aí. Obrigada, Miguel. Rafael. Bem, o meu percurso com línguas começou, na verdade, com a minha paixão pela língua portuguesa. Então, eu decidi fazer letras quando eu tinha 17 anos, fui para a Universidade Estadual de São Paulo para me tornar professor de língua portuguesa. Mas, chegando lá, o currículo do curso de letras da Unesp exigia que a gente fizesse duas línguas estrangeiras além do português. Então, era um curso de letras nada tradicional. Então, eu decidi escolher as línguas que eu tinha mais interesse. Então, eu estudei ao mesmo tempo japonês e italiano. E só depois de me formar da faculdade que eu fui estudar inglês sozinho. Daí eu fui morar em Amsterdã e melhorei meu inglês em Amsterdã enquanto aprendi holandês. Mas, naturalmente, que eu utilizava mais o inglês na Holanda do que o holandês. Então, meu nível de inglês cresceu muito mais. Na Holanda também eu praticava muito outras línguas. Todos os dias eu falava 4 línguas, né? Eu tinha muitos amigos da Itália, da Espanha. O espanhol eu aprendi num curso de línguas. O francês eu comecei em 2019 também na Aliança Francesa. Atualmente eu utilizo no Clube Poliglota, mas como eu trabalho em inglês, porque eu sou professor de português para estrangeiros na escola americana. Nós temos 48 nacionalidades na escola. Então, eu consigo utilizar todas as línguas.
principalmente em reunião com pais. Às vezes eu tenho pais italianos que não falam tão bem português e nem inglês, daí preferem falar em italiano, por exemplo. Ou às vezes, para chamar a atenção de um aluno no meio da aula, eu escuto muitas línguas na minha aula, porque eles até brincam que eu consigo entender todas as línguas, menos o alemão. Tem muito alemão lá, mas eu não sei alemão. Então isso me motiva também, porque eu quero entender o que os meus alunos estão falando. Às vezes eles estão falando de mim, daí eu sempre consigo ouvir, né? Então, assim, esse foi o meu percurso, nada tradicional, não comecei com inglês, comecei com outras línguas, né? É basicamente isso. Muito obrigada. Quando a gente fala de aprendizado de línguas, existem 4 habilidades principais que a gente precisa desenvolver, né? A fala, a escrita, a escuta e a leitura. E às vezes a pessoa tem uma facilidade para uma habilidade e uma dificuldade para outra. Aqui no nosso clube, eu fiz uma pesquisa no nosso grupo e a nossa maior dificuldade é a fala. Eu gostaria de saber de vocês qual a maior dificuldade que vocês tiveram no aprendizado de línguas e como vocês fizeram para superar essa dificuldade. E se essa dificuldade não for a fala, a maior dificuldade, para fazer um comentário sobre como as pessoas do nosso clube podem superar essa dificuldade e melhorar essa habilidade da fala. Laura? A minha principal dificuldade não é a fala, é encontrar alguém com quem conversar. Conforme você vai encontrando línguas mais exóticas que você quer aprender, vai ficando mais difícil, é cada vez um grupinho mais reduzido. Aí você tem que entrar em fóruns diferentes na internet para achar a gente que quer falar. Então já vou até aqui deixar minha dica para quem quer aprender idiomas mais esquisitinhos, que é um site que chama italki, que ali você consegue fazer amizades com pessoas novas, você consegue trocar, ter meio que um pen pal, que é um amigo com quem você troca cartas no idioma. E isso é muito legal para você poder realmente praticar tanto na escrita quanto na fala. E daí, para o pessoal que tem essa dificuldade no nosso clube, que eu já conversei com muita gente, eu vi que é um medo. O que eu mais vejo é que o pessoal tem medo do ridículo, tem medo de soar um pouquinho Tarzan. E, gente, você vai soar Tarzan. Não vou dizer que vocês vão falar bonitinho, vai todo mundo falar meio Tarzan no começo. Vai ser meio esquisito, vai ficar meio estranho, você vai gaguejar, você vai ouvir seus próprios erros, mas é que nem fazer discurso. A gente vai fazer um discurso ruim e depois ele vai melhorando. Quanto mais discurso a gente faz, melhor fica a nossa fala. Quanto mais a gente fala esquisito, melhor a gente consegue falar mais com maior tranquilidade e se comunicar. Não tem problema se você tá falando eu Tarzan, você Jane, se a pessoa tá entendendo que ela é a Jane e você é o Tarzan. Isso é o ponto principal. Você tá tentando comprar tua baguete em Paris. O cara entendeu que você quer uma baguete e te deu o troco certo? Tá tudo certo. Você não precisa ter conjugado no tempo certo, não precisa falar com o gênero certo também, que é um problema em alemão, por exemplo. Então, aceitem o erro, aceitem só um pouquinho esquisitos. A pessoa que tá te ouvindo, ela entende que você tá fazendo um esforço para falar com ela. Ela não tá te julgando por conta disso. Então, vamos aos pouquinhos, mas sempre. Muito obrigada, Laura. Miguel? O meu problema sempre foi a escuta. Quando falo com diferentes pessoas, às vezes eles têm alguns sotaques diferentes, ou também, às vezes, o modo de falar, a voz, que pode ser diferente. E o jeito para resolver isso, o que eu estou tentando fazer agora com o Checo, agora que em 2 semanas vou ir para um congresso na República Checa de poliglotas, estou tentando escutar muito áudio, muitos vídeos em checo para poder me acostumar a som e escutar várias pessoas. E tem um canal onde tem pessoas entrevistando outras, fazendo perguntas simples sobre vários temas. E assim, habilita essa oportunidade de escutar várias pessoas falando ajuda muito. Muito obrigada, Miguel. E para as pessoas que querem melhorar a fala, você tem alguma dica específica? Para melhorar a fala, tem que praticar. E como falou a Laura, é normal não ser perfeito e é bem importante não ter medo, porque
não é sua primeira língua e vai ser normal fazer erros. Então, a prática vai ser o que vai levar, não necessariamente para a perfeição, mas que pode melhorar e falar bem. Obrigada, Miguel. Rafael? Olha, eu concordo com a Laura que a maior dificuldade para os aprendizes de línguas hoje é manter a motivação naquela língua e usar a língua, né? Muitas vezes é complexo você ter um contexto de uso real. Então, eu acredito que esta seja a maior dificuldade de todos, principalmente se você opta por línguas menos populares, como holandês, japonês, por exemplo. Mas em termos de habilidades linguísticas, eu diria que a escrita é mais complexa, mas também depende da língua estrangeira, né? No caso do japonês, a escrita e a leitura vão ser muito mais difíceis do que a compreensão e a fala, né? Mas outras línguas mais próximas do português, eu considero a fala e a escuta muito mais simples. Mas no geral, por exemplo, como eu trabalho muito em inglês o dia inteiro, porque assim, eu não estou só dando uma aula na escola, né? Então tem reuniões, os meus colegas são falantes nativos, né? Então assim, a escrita formal às vezes me traz algumas dúvidas, porque eu realmente tenho que escrever muitos relatórios e e-mails formais. Então, eu tenho às vezes mais dificuldade, porque eu falo todos os dias inglês, mas escrever preciso dar aquela polida na escrita, muitas vezes, né? E a minha recomendação em relação à escrita é hoje em dia, com tantas ferramentas de inteligência artificial e tudo mais, eu venho utilizando muito o ChatGPT para fazer revisão dos e-mails formais. Porque você pode pedir para o ChatGPT fazer uma revisão de um e-mail. Então, eu acabo aprendendo nesse processo de revisão. Então, eu escrevo o e-mail que eu preciso e, às vezes, peço para o ChatGPT deixar mais formal, mais delicado, né? E a gente acaba aprendendo ali naquele processo. Obrigada, Rafael. Eu também já utilizei o ChatGPT não só para revisar, como para fazer a primeira versão de um e-mail. Às vezes eu peço, eu quero um e-mail para um caso específico. Aí ele faz uma primeira redação e eu adapto para o meu caso, caso seja necessário, né? Também eu acho muito útil quando eu preciso fazer esse tipo de escrita mais formal, que eu também utilizo no meu trabalho. Para praticar a fala, além de participar do Clube Poliglota de Brasília, que tem evento em diversas regiões administrativas daqui de Brasília, eu também recomendaria vocês fazerem exercícios de imitação. Você pegar um áudio e repetindo o que aquele áudio está falando. Eu uso um aplicativo que se chama Clone Replayer. Ele pega um áudio, divide em segmentos e permite entre os segmentos você inserir uma pausa também. Eu acho bastante interessante porque às vezes você até encontra uma pessoa com quem você pode praticar, mas não é aquele tipo de prática que você precisa, né? No meu caso, às vezes eu preciso de um conteúdo mais técnico. Então, eu baixo um podcast de um conteúdo mais técnico e fico praticando aquele áudio para utilizar aquelas palavras específicas que eu preciso no meu dia a dia. Bom, eu mencionei uma das ferramentas que eu utilizo no aprendizado de línguas, e agora eu gostaria de saber dos demais que ferramentas que vocês utilizam para praticar línguas. A Laura já mencionou o iTalk, eu gostaria de saber se vocês utilizam outras ferramentas, como aplicativos, para melhorar as línguas que vocês falam. Laura? Se eu for falar todos, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Já me pediram aqui uma lista. Vamos montar uma lista, gente? Vamos anotando e no final a gente manda pro Vamos, pessoal, porque é muita coisa, é muito legal. eu vou E o anotar. que que acontece? Duolingo, que nem eu brinquei, tem uma streak de 1.200 nananana, é porque eu sou viciada. Mas eu não acho que o Duolingo é uma boa fonte primária para você estudar idiomas. Ele tem algumas falhas, alguns errinhos, mas principalmente é um jeito legal de você se manter em contato, que é o mais importante quando você está aprendendo um idioma novo. Então, apesar dos pesares, ele é um que eu gosto.
Eu lembro que você comentou comigo que você usa o Drops, eu adoro o Drops também. Ele é um que vai trazer pinguinhos diários por 5 minutos, então é uma coisa muito. Tô na fila do banco, espero que não, mas tô esperando o ônibus ou qualquer coisa. Ele vai trazer uma nova palavra para você e ele vai te testando com relação a essa palavra. É sem contexto, é realmente para adquirir vocabulário. E nessa mesma linha vai ter vários sites de sistema de repetição espaçada, que é como se chama, em que você vai aprender vocabulário e quanto mais forte tiver essa palavra na sua mente, mais tempo ele vai demorar para trazer. Então, ele te trouxe hoje, vai te trazer amanhã. Se você acertou, ele só vai te trazer daqui 2 dias. Se você errou, ele te traz de novo no mesmo dia. Isso é muito legal para idiomas, por exemplo, o mandarim, que você tem que aprender o caractere, o som e aí o significado. Então, é um jeito bem legal que eu gosto de aprender isso. Também vai ter. Gente, vou falar muito de mandarim porque eu tô com viagem marcada para a China, então tô estudando bastante focado nisso. Para mandarim especificamente, tem um aplicativo que chama Do Chinese, que ele tem histórias curtinhas em mandarim e ele vai trazendo a tradução. Ele tem a opção de leitura, então você pode ouvir e ver se você está entendendo o que está sendo dito. Gosto demais. E ele também traz esse sistema de repetição espaçado conforme você vai salvando. Eu não sei essa palavra, eu quero lembrar dessa daqui. Então você pode ser relembrado dela. Gosto demais. Tem, vamos lá, tinha um que eu tava aprendendo, vou até ter que pegar aqui, gente, porque é muita coisa. Um que chama Teuida, para quem tá aprendendo coreano ou japonês, que ele é como se você tivesse imerso no mundo, tanto que ele vem com tela cheia, é um vídeo, e o cara tá falando contigo, ele te ensina uma palavra, ele te pede para responder. Então é um negócio super interativo, muito legal, também nessa ideia de aprendizado curtinho. Gosto bastante, porque hoje em dia muitas vezes é só o que a gente tem. 5 minutos. Pode ser que demore um pouquinho mais para você aprender, mas você vai estar ali em contato. Aí eu vou compilar uma lista para não roubar tempo demais dos outros painelistas e mando para vocês aqui no final. Muito obrigada, Laura. Miguel? No passado eu usava a Italki também para procurar pessoas e também eu pagava por aulas. Na última língua que eu estudava, esloveno, eu tirava aulas também. Além desses, eu uso o Link, o Link que Link foi criado por um poliglota canadense, Steve Kaufman, e ele usa o sistema de poder ler histórias e também inclui um áudio. E é muito bom para poder aprender a poder escutar palavras e pronunciar as palavras também. E além disso, tem outro app recente que é tipo Duolingo, é um joguinho chamado Polygloss, que foi criada por uma brasileira. E conectando palavras com fotos de desenhos, e achei muito bom também. Obrigada, Miguel. Rafael? Bem, eu comecei a aprender línguas estrangeiras em 2003, há muito tempo. Já utilizei todo tipo de recurso, muitos já foram mencionados aqui, mas atualmente eu uso tutores de inteligência artificial, que eu tenho achado assim incrível. Você paga aí R$ 90 por mês e pode usar o dia inteiro para 10 línguas diferentes. Então, literalmente, você conversa com um avatar e esse avatar vai te corrigindo, vai te dando sugestões de gramática. Você tem muitos recursos de diferenciação, pode mudar o nível, a velocidade da fala, o tópico. Ele é baseado no chat GPT. Então, você pode falar sobre qualquer tema. Então, se você quiser ter uma conversa técnica sobre alguma coisa da sua área, você pode. É incrível. Então, eu venho utilizando muito isso, tá? Se chama Natural Fluency, inclusive, o nome do site que eu venho usando. Mas, atualmente, eu tento manter as línguas que eu falo no Clube Poliglota. Sempre temos mesas de 10 línguas diferentes, porque tem muita gente. Até mesa de turco tá rolando, viu? Todo mundo tá convidado, quem quiser praticar aí línguas em contexto real. Tá? Mas é muito no Clube Poliglota que eu tento utilizar, mas também consumindo, né, podcasts, filmes na língua-alvo. Então, eu tento vivenciar a língua, sempre que possível. Muito obrigada, Rafael.
Além dessas ferramentas que foram mencionadas, para japonês, para aprender os silabários, né, porque o japonês ele tem diferentes formas de escrita, né? E existem dois alfabetos que representam sílabas, né? Então a gente fala que são os silabários. Aí eu utilizei um aplicativo chamado Hiragana Pro e Katakana Pro. E um aplicativo que eu utilizei bastante foi o HelloTalk, que você podia conversar com pessoas de outros países, ele mostra as pessoas que estão aprendendo português e que falam a língua-alvo que você escolheu como língua materna ou como segunda língua, né? E no HelloTalk você pode falar com uma pessoa ou fazer parte de um grupo que estuda aquela língua. Eu também recomendo que vocês procurem entrar nos clubes, nos grupos do WhatsApp do Clube Poliglota Brasil, que tem centenas de grupos voltados para o aprendizado de cada uma das línguas, né? Então, se vocês quiserem encontrar outras pessoas que também estejam aprendendo aquela língua, é interessante para vocês trocarem recursos de aprendizagem, né, e conversar na língua. Para algumas línguas você tem um grupo básico em que é permitido falar português e um grupo avançado em que você pode falar somente naquela língua. Bom, a minha próxima pergunta seria como vocês se organizam? Se vocês têm uma rotina organizada para manterem as línguas que vocês já sabem, ou como que vocês se organizam para manter as línguas que vocês já sabem e aprender novas? Laura? Não tem. Vou elaborar agora. Eu percebi que as línguas que eu aprendi enquanto criança, elas são muito mais fortes, eu tenho muito mais facilidade de recuperar, mas de qualquer forma elas flutuam. Entre 2017 e 2019, eu morei na França e eu me comunicava principalmente em francês. E eu percebi que eu perdi um pouquinho do português. Então, mesmo nossa língua materna, a gente pode perder se a gente não usa. E daí eu desapeguei. Falei, cara, não faz sentido, porque eu gosto muito de aprender idiomas novos e culturas novas. E se isso queria dizer que para conhecer o novo eu teria que perder um pouquinho do antigo, mas que eu conseguiria recuperar depois, eu aceitei isso. Então, o que eu tento fazer é evitar assistir seriados e filmes norte-americanos, que é o que a gente mais tem, e procurar coisas das línguas que eu já falo, para de certa forma estar em contato, para conhecer um pouquinho, mas eu aceito que essa perda existe de certa forma e que ela vai recuperando conforme a gente vai sendo exposto a ela. Então, só para dar um exemplo bem rápido, eu falei que eu tô com uma passagem marcada para a China agora, e foi algo intempestivo que aconteceu, que eu consegui essa passagem porque eu estava num grupo de mandarim do pessoal. E eu tava sem estudar mandarim já tinha um ano, mas eu tinha estudado por 5 anos antes disso. Aí quando eu vi que eu tinha conseguido essa bolsa, não sei o quê, cara, tá na hora de retomar. Aí agora tá aqui todos os dias a Bonita estudando mandarim, porque quer chegar lá e não quer surtar pensando, meu Deus, eu nunca falei mandarim na minha vida, o que que eu tô fazendo aqui? Então, estou retomando agora e vai voltando. Eu sei que para quem tá no primeiro idioma fica um negócio meio, cara, como que eu vou fazer isso? É muita coisa. Vai com calma, vai no primeiro. E aí depois os outros, eles vão vindo mais fácil, porque teu cérebro já tem as conexões de, pô, eu já vi isso aqui antes, então a pessoa que fala holandês, ela já aprendeu inglês, vai ver que tem conexões. E eu lembro que você não fala alemão, mas aí quando tu aprender alemão, vai ver que o alemão tá ainda mais próximo do holandês. E as coisas vão se conectando, vão se tornando mais fáceis de recuperar. Então, não tem esse surto ainda, mas estou indo aos pouquinhos. Obrigada, Laura. Miguel? Eu tendo a escutar música. Para mim, eu gosto de escutar música, então a música me ajuda. Não sempre consigo manter alguns idiomas, eu vou esquecendo se eu não mantenho uma presença com eles, mas alguns, quando quero lembrar, eu escuto música também. E a música me ha ajudado. Escuto as letras, eu procuro as letras online e eu posso tirar algumas palavras, vocabulário deles para poder aprender mais. Obrigada, Miguel. Rafael? Eu acho que o segredo é a gente consumir conteúdos compreensíveis, né?
Então, nós aí, poliglotas, conhecemos o conceito de Comprehensive Input, né? Então, eu sigo muito essa ideia de que o conteúdo que a gente está consumindo na língua-alvo precisa ser um pouquinho além do nosso nível. É um momento que você realmente aprende. Então, ouço música, podcast, então eu vou de bicicleta para o trabalho, ouvindo podcast em francês, né? No trabalho, uso inglês o dia inteiro, eventualmente outras línguas também. Toda sexta-feira eu vou no Clube Poliglota porque eu sou host. E lá a gente consegue toda sexta-feira montar pelo menos 6 línguas diferentes. Então eu consigo ali praticar bastante em contexto real. Faço amizade com estrangeiros. Proponho trocas de línguas. Aprendi muitas línguas de graça também. Só fazendo a troca português, língua-alvo, né? Então tem maneiras assim muito mais baratas, né, de você buscar uma imersão, mesmo estando fora daquele país. Também acredito que você não precisa estar no país para aprender uma língua fluentemente. Hoje, com a internet, eu acho que nós temos muito acesso, né? Então, é uma miscelânea de coisas. Não tem, assim, uma estrutura muito rígida, porque trabalho muito, então realmente não tenho tanto tempo assim disponível. E muitas vezes estou cansado, mas eu tento consumir coisas naquela língua. Obrigada, Rafael. O consumo de conteúdo realmente é algo que é bem tranquilo de a gente inserir na nossa rotina. Eu também faço isso, procuro alternar as línguas do conteúdo que eu consumo. E é bem interessante também você colocar esse conteúdo quando você está fazendo alguma atividade que não requer tanta atenção, né? O Rafael falou que quando está indo para o trabalho, ele escuta podcast, eu faço isso também. E quando estou fazendo serviço em casa também, lavando a louça, eu procuro incluir as outras línguas na minha rotina para não perder. Mas eu também já teve um tempo em que eu me organizei mais e falei, não, esse dia eu vou fazer um exercício mais dedicado ao italiano, mas agora também já deu uma desencanada e fico como vocês, assim, mas só procurando alternar os idiomas para não esquecer, né? E algo que me ajuda também bastante é organizar o clube de leitura em francês, porque eu acho que quando você está organizando o clube de leitura, você tem que fazer uma leitura um pouco mais atenta, né? E porque você, além de entender o que está se passando, você procura levantar alguns temas de discussão para quando a gente vai discutir o livro. Então, acho que é algo que me ajuda bastante para desenvolver o francês. Eu já organizei um clube de leitura em inglês e eu também notei a mesma coisa. Agora eu gostaria de abrir para perguntas. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Não? Como próxima pergunta para vocês, eu queria saber como o aprendizado de idiomas influenciou na carreira profissional de vocês. Laura? Como a Van trouxe lá no comecinho, eu também sou engenheira civil de formação, apesar de não trabalhar com isso. E como eu já tinha o francês no nível que dava para trabalhar, não, estudar em outra faculdade, ali em 2017 surgiu a oportunidade de participar do Braftec, que é um programa parecido com Ciência Sem Fronteiras, que o Ciência Sem Fronteiras é bem mais conhecido, mas o Braftec é só entre o Brasil e a França. Então era um programinho um pouquinho menor, mas que já existe há mais de 30 anos. E eu pude participar desse programa, em que eu fiquei 1 ano e meio lá, entre estudar e trabalhar. E isso só foi possível porque eu tinha um francês e tinha um inglês, que também era um pré-requisito, apesar de tudo. E essa foi uma mudança muito grande na minha trajetória profissional, foi o que me fez repensar trabalhar com engenharia, me trouxe para a minha profissão atual, que é planejamento financeiro. E daí isso foi um impacto muito grande que teve. E outro impacto que vai ter agora vai ser essa viagem para a China, que apesar de não ter nada a ver com planejamento financeiro, é uma coisa que também tem uma troca muito grande, porque chegando lá, a gente vai ter um buddy, podemos chamar assim, que está aprendendo português, a gente está aprendendo chinês, e vai ser meio que nosso amiguinho e companheiro durante a viagem toda, para a gente poder trocar sobre a cultura, sobre a língua, os aprendizados. E isso é uma coisa muito importante para a minha profissão hoje, porque eu brinco que a minha profissão é ser uma ótima fofoqueira e, ao mesmo tempo, também ser capaz de dar palpites em coisas muito diferentes e trazer opções diferentes para as pessoas. Então, esse tipo de troca com
pontos de vista diferentes, com modos de viver diferentes, é muito importante. E veio muito desse lugar de ser curiosa, estar aberta e conseguir me comunicar com as pessoas no idioma delas. Então, apesar de não ser o ponto principal, não sou obrigada a falar outras línguas para realizar meu trabalho, eu também tenho acesso a muitos estudos, muitas coisas que eu não teria de outra forma. De volta para ti. Obrigada, Laura. A Letéia me avisou aqui que o Lucas estava com a mão levantada para fazer uma pergunta. Quer fazer a pergunta, Lucas? Pode, não vai atrapalhar, não? Pode falar. Ah, tranquilo. Eu queria saber quais são as referências de livros, talvez, quando vocês falam de poliglotismo, porque eu vi que tem a conferência de poliglotas, aconteceu lá acho que na República Tcheca, né? Acho que foi o Miguel que tinha comentado, se não me engano. Queria saber que referências vocês têm, que, entre aspas, gurus do poliglota vocês seguem, que podem ser úteis e, de certa forma, trazer uma inspiração para a gente. Hum. Miguel, eu vou pedir para você responder a pergunta que eu tinha feito anteriormente e citar alguns poliglotas que você segue para responder à pergunta do Lucas. É uma boa pergunta. Ah, eu descobri esta comunidade em 2015, quando a Polyglot Conference foi para Nova York. É a primeira conferência que já tem 10 anos. Daí essa foi e criou outras como o Polyglot Gathering, essa que normalmente é no Europa Central e que vai ser essa da República Checa em 2 semanas. Aí descobri pessoas, homens, mulheres que são gurus, e os gurus que eu gosto de seguir são Richard Simcott, Lydia Machoba. Lydia deu uma palestra no TED que já foi vista por mais de 1 milhão de pessoas. Tem também o Steve Kaufman, que já mencionei, que mesmo com uma idade avançada, ele ainda estuda idiomas, ele tem um método e quebra esse estereotipo que tem uma idade para poder estudar idiomas, ele quebra esse estereotipo. E tem alguns amigos aí que também são inspirações também, mas esses três, aí também Judith Meyer, uma alemã, que são inspirações muito boas para mim. Obrigada, Miguel. Eu deixei 2 sugestões de poliglota no chat. Rafael, vou pedir para você também responder a minha pergunta sobre como afetou sua vida profissional e citar algum poliglota se você seguir. Bem, aprender outras línguas trouxe um impacto imenso financeiro e profissional. 10 anos atrás, eu consegui uma bolsa Fulbright para ensinar português nos Estados Unidos, e um dos pré-requisitos era ter a fluência comprovada em inglês. Então, eu já tinha o TOEFL e pude, então, ir para uma universidade americana e ensinar minha língua. Então, como eu sempre trabalhei com português para estrangeiros, já há 16 anos, eu pude ir para alguns países para ensinar a minha língua materna. Depois eu voltei para os Estados Unidos, para Middlebury College, que é a maior universidade de ensino de línguas do mundo, e pude ensinar português no curso de verão, no Vermont. E também fui para Amsterdã. Então, a língua portuguesa me levou para vários países, vários não, 2. Então, trouxe esse impacto. Isso fez com que o meu currículo ficasse mais atrativo. Voltando para o Brasil, fui absorvido pela escola americana, que é uma das melhores escolas aí do Brasil. Então, ali também era pré-requisito falar inglês e ganha ainda 10% de aumento. Então, assim, há impactos financeiros também concretos, né? Então, na minha escola, se você é fluente no inglês, eles aumentam o seu salário. Então, assim, são muitos os impactos profissionais. E em relação aos poliglotas, eu gosto muito do Luca Lamparello. Eu o sigo há muitos anos já. Tem muitos poliglotas no YouTube, eu acho que eu sigo quase todos. Nem sempre lembro os nomes, mas o Luca Lamparello é o mais ativo, assim, ele tem muitas recomendações, ele é um coach de ensino de línguas, né?
Então, eu acho que ele é uma grande inspiração. Obrigada, Rafael. Marie, você tem uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é, eu não falo bem o português, mas minha pergunta é, porque ontem eu falei inglês como uma pessoa e eu percebi que meu inglês não é muito bom como antes, quando eu falava bem. Então, minha pergunta é como manter outra língua quando aprendeu, agora eu aprendo português e eu acho que é por isso que meu inglês não é muito bom. Então, para os poliglotos, como manter diversas línguas? Não sei se você entende minha pergunta, mas não sei se é possível manter diversas línguas assim. Como fazer para manter? Sim, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Ok. Seria mais Desculpa. você priorizar. Você quer voltar a reativar o seu inglês, então você teria que priorizar o contato com o inglês, né? Consumir mais idiomas, procurar mais conteúdo nesse idioma, procurar falar com alguma pessoa em inglês, né? Então, seria essa minha recomendação para você retomar o seu nível de inglês que você tinha anteriormente. A gente já está com o tempo acabando. Eu vou Ok. encaminhar aqui no chat o contato das pessoas que compuseram o painel, e aí, vocês podem entrar em contato se vocês quiserem saber mais, tá bom? Muito obrigada a todos. Acho que a gente conseguiu conhecer algumas ferramentas que permitem que a gente aprenda outros idiomas e mantenha. Eu passo de novo a palavra a Neila. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Excelente. Estou aqui aprendendo muito com vocês. E eu ainda estou no desafio de me tornar uma pessoa bilíngue, porque está difícil. Inclusive, foi até tema de um discurso, não sei se a Nayara estava presente, a Letéia, acho que a Nayara estava. Foi até tema de um discurso meu, né? A minha saga aí do inglês. E ainda estou nesse desafio aí de me tornar bilíngue, fluente. Mas parabéns, Vanessa e os demais aí painelistas. Vocês, assim, são inspiração, né, para gente. Eu fico aqui admirada e é muito bom conviver com pessoas que elevam o nosso nível. E é isso que o Toastmasters faz, nos coloca em contato com essas pessoas extraordinárias. Muito bom, parabéns, Vanessa. Gente, temos agora 1 minuto e meio para dar o nosso feedback, nosso precioso feedback aí para Vanessa. Nayá, por favor, você pode compartilhar o link. Olavo, você pode cronometrar, por favor? 1 minuto e meio a partir de agora? Show. Tem um link aí, gente. Aí só clicar, avaliar a Vanessa, pontos positivos, negativos, o que vocês acharam. Feedback sincero, porque isso nos ajuda a melhorar cada vez mais. Então, quem não conseguir terminar, pode continuar aí digitando o link, vai continuar aí no ar. E é muito importante para a Vanessa esse feedback. A Vanessa vai receber amanhã pela manhã, né? Se eu não me engano. Ou é na segunda de manhã? Acho que é amanhã pela manhã. Esse feedback já é uma prática nossa aqui do Toastmaster. E agora teremos o relatório aí do Olavo sobre o tempo da Vanessa. E aí, Olavo, a Vanessa está habilitada ou não? Tá, ficou deu super certinho. Ela fez o painel dela em 38 minutos e 58 segundos. Parabéns. Parabéns, parabéns, Vanessa. Cumpriu o tempo, isso é muito importante. Gente, temos agora um pequeno intervalo. Se vocês quiserem continuar aqui, a gente pode bater um papo ou aproveitar para esticar as pernas, tomar um café, beber uma água, ir ao banheiro, fique à vontade. E quem quiser bater um papinho aqui, estarei aqui. Botei o tempo aqui, já já Tirar volto. aqui o compartilhamento.
Obrigada, Neila. Deixa eu aproveitar para agradecer o Miguel e o Rafael. Eu acabei me preocupada com o tempo no final e não agradecer a participação de vocês e da Laura. Obrigada por dedicar um pouco do sábado de manhã de vocês. Gente, que linda! Vocês Ó, viram, já gente? Aí. A Já tá, Toastmaster já tá já. participando já. Ih, papai. Ai, Douglas, que gracinha! Oi, bebê! Como que ela Mini se chama mesmo? Toastmasters. Anne Beatriz. Oi, Anne! Isso. Anne Quantos Beatriz! meses, Douglas? Tem um aninho. Ah, um aninho já. Já vou essa. Coisa fofa. É isso. Já, Com a gente, que o papai tá sábado de manhã. já tá aprendendo, né? Começou cedo essa Já. daí. Nossa, mini TM, gracinha. Temos visitantes hoje? Natália é visitante? Natália Latino? Tiago, eu não coloquei logo porque eu esqueci, viu, Tiago? Me perdoe. Não, mas tá em tempo, preocupa não. E aí, gente, como é que tá a expectativa aí para a conferência? 25 de maio, tá na porta, viu? Ah, a Lê tá tranquila com isso, né, Lê? Tá? Ah, então tá de boa. Tudo certo já. Tá ótimo, tá chegando, tranquilíssima. Vai dar tudo certo. Sempre dá, suporte de todo mundo. Ó, o Fábio do Rio estará. Vem bastante gente do Rio. Tô muito feliz. Um Já deu dos certo. clubes, um dos clubes que mais se engajaram para vir. Que legal. Separou um grupo, a gente postou bastante. E juntou uma galera bem legal. Vai um bem bom do Rio para estar junto com vocês. Pois é, tô bem feliz. Acho que vocês viram no Insert, eu acho. Carlos, Muito legal. Eduardo, muito Janaína, um grupo legal. Pois é, massa demais. Feliz. Vai ser, como eu falo, assim, eu garanto, tô garantindo que vai ser muito legal. Rico, divertido, vai ser muito legal. Nosso final de semana. Isso aí Pena que não vou conseguir ir, Pois é. Sniff. mas em agosto estarei aí em Brasília. Pretendo passar uma semana, participar do presencial. Ai, tomara que dê para conciliar com o dia de reunião nosso. Ia ser massa. É, Com discurso presencial. a ideia é essa. Bora, Vai lá. Ai, que bora. legal, Neila. Me Legal. tremer de verdade, né? Vamos ver se eu consigo ficar em pé. É emocionante. Vai curtir, eu acho. Vai dar certo. Eu não. Deixa eu ver se eu cronometrei aqui. Olá, você está cronometrando o tempo? Acho que o Olavo saiu, né? Deu uma saída aí. Disse ele que estava cronometrando, que ia deixar aqui rolando. Não sei exatamente o que Ah, que deixar eu rolando quer coloquei dizer. aqui para mim deu 6 minutos aqui já. São 5, né? E aí, vamos voltar? Voltar. Bora. Só falando aqui para quem chegou depois, a Marie já até falou, a Natália é do nosso clube. Ela até falou, Neila. Você não conhece a Natália, mas a Natália é do nosso clube. Não conheço. Seja bem-vinda, Natália. Agora a gente vai ter um momento muito legal e desafiador também. Muita gente corre nesse momento. Mas não façam isso, se joguem. Teremos o Table Topics com o nosso Lucas Ferreira e eu vou chamar o Lucas para apresentar a função de Table Topic, explicar como é que funciona. Lucas, por favor. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tá, beleza? Ok. Bom, eu peguei essa função de Topic Master hoje e o que a proposta dessa função é de dar um tema para o discurso de improviso. Afinal, a vida é intempestiva, não é mesmo? Então, no nosso dia a dia, vamos ter muitas situações que vão nos forçar a colocar o improviso em jogo. Então,
é o momento que a gente tem aqui para treinar, para receber feedback e ouvir de acordo com o tema que a gente se propõe. E o tema de hoje, poliglotas, não poderia ser diferente. Então, separei aqui algumas perguntinhas, alguns temas, e cada um de vocês vai ter entre 1 minuto a 2 minutos para responder, né? A gente está com o nosso timer aqui já de volta, né, o Olavo? Então, podemos começar. E aí eu queria que alguém se voluntariasse primeiro para responder alguma perguntinha com o tema de poliglotas no geral. Quem quer começar? Eu vou ter que escolher. Ismael levantou a mão. Ismael levantou a mão. Quem? Porque eu não estou vendo Ismael. aqui. Ismar? Vamos lá, Isso. Ismar. Eu queria, Ismar, que se você pudesse acordar amanhã fluente em outra língua, qual você escolheria e por quê? Lembrando que você tem 1 ou 2 minutos e você é o gramaticista, então sabe as palavras do dia, né? Todos nós, brasileiros, estudamos um pouco de inglês. Se eu somar todos os anos que eu já estudei inglês, só em escola, em cursos, eu acredito que já estudei uns 10 anos, fora o que eu já estudei comigo mesmo. Então, é um tempo considerável, considerável, 10 anos de curso. Só que se eu considerar esse tempo corrido, quando eu fiz quinta série, eu tinha 12 anos. Isso vai dar mais de 50 anos. Isso não quer dizer que eu estudei inglês todos os dias ou todas as semanas. Não sei por que, quando eu tinha 10 anos, eu vi a minha tia com livro de inglês e eu fiquei ansioso para que eu chegasse na quinta série para começar a estudar inglês. Mas nada aprendemos na escola pública. Tinha vontade de fazer um curso de inglês, mas eu não podia pagar. Só pude pagá-lo quando eu já tinha 22 anos. Mas tinha tantos afazeres que não podia me dedicar. Na verdade, eu só pude me dedicar ao inglês nos últimos 10 anos, quando eu me aposentei, porque aí eu priorizei. Falo mais ou menos, leio mais ou menos, escrevo mais ou menos. Mas a minha compreensão de nativos é muito difícil. Então, se eu pudesse acordar amanhã e falar um inglês em nível avançado, como um C2 da escala de avaliação do quadro comum europeu, eu ficaria imensamente feliz. Não que eu precise do inglês, nunca precisei, mas eu sou apaixonado pelo inglês. Muito obrigado. A palavra de volta. Muito obrigado, Ismar. Realmente, o inglês é uma língua que, como a gente já viu no começo aqui do Toastmasters, é uma das mais faladas e umas mais práticas, né? Quando a gente está falando globalmente. Quem mais? Quem é o próximo? Senão eu vou Próximo. apontar. Não, precisa não. Posso ir, Lucas. Por acaso estava com Eu não estou vendo a pessoa que me botaram no spotlight aqui. Quem está falando? É o Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bom, Fábio, Lucas? antes eu tenho uma pergunta. Você fala alguma outra língua? Eu hoje já posso dizer que eu falo inglês. Inglês? Beleza. E Tá bom. Compartilha com a gente uma história engraçada que envolveu o inglês e você. Então, pode ser um momento desafiador, que você teve que conversar com alguém, ou mesmo uma história que você confundiu uma palavra ou outra, o que for. Você vai ter 1 minuto a 2 para falar, para compartilhar conosco. Lucas, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Essa é uma ótima pergunta, porque toda vez que você busca um novo idioma, uma nova tentativa, você se vê diante de desafios. Um novo idioma é um desafio, né? Por mais que você aprenda na infância, quando você busca um idioma, você está buscando a comunicação, está buscando a viagem, alguma coisa por trás daquilo, um novo conhecimento, novas experiências você está buscando. Toda busca vai trazer novos desafios. E como foi dito durante o painel,
O que acontece durante esse desafio? Acontecem erros. Eu acredito, eu penso, que não existe o desenvolvimento sem esses erros. E muitos foram esses erros durante essa busca pelo idioma. Aconteceu uma vez, a gente ali na Urca, caminhando, e a gente precisava, por exemplo, ir até o metrô. E aí eu estava conversando com um amigo que tinha vindo dos Estados Unidos, a gente tinha saído da sala de aula, e a gente conversando, e aí, em um momento, não, a gente precisa ir até o metro. Metro? É o metro. Não, vamos até o metro. Porque naquele momento eu não sabia como se falava a palavra metrô em inglês. Então, esses erros vão ficando na nossa memória. A cada erro que acontece dessa forma, vão ficando. Não só esses, mas muitos outros. Então, nunca mais eu esqueci do Subway. Sempre que eu lembro do metro, eu lembro do Subway, eu lembro da comida. Qual foi o grande erro que aconteceu? Todos os grandes erros foram grandes aprendizados. Muito obrigado. E eu passo a palavra. Vou te confessar que eu tinha um erro parecido com o Metro e Subway, então E compreendo. eu tenho vários outros lugares, mas esse do metro foi. Compreendo bem. Beleza. Tá, agora eu quero um dos nossos painelistas. Alguém abre o microfone aí. Laura, ótimo. Laura, você é uma poliglota nata aí, com várias línguas na mente. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma frase ou palavra, um significado em outra língua, que para você é muito legal, que você gosta, que você não vê muito aqui no português brasileiro, e explicasse por quê. Você tem 1 a 2 minutos. Vixe, palavras intraduzíveis são sempre uma coisa muito legal, mas tem esse pequeno problema de serem intraduzíveis. Tem uma que eu não vou lembrar que é a palavra em si, depois eu acho e mando para vocês, mas que é absolutamente incrível do japonês. Talvez os outros colegas panelistas consigam me ajudar, que designa uma mulher que de costas parece bonita, mas de frente não. E eu acho muito incríveis essas palavras que você não consegue traduzir, porque demonstra que aquela cultura sentiu necessidade de ter aquela palavra. Porque, para a gente ter um exemplo, o pessoal Inuit, que mora ali no Alasca, frio pra caramba, eles têm 40 palavras para branco. Então, tem o branco de neve que está derretendo, o branco de neve que está muito congelada, branco de neve que acabou de cair, porque eles precisam disso. A gente não tem palavras que a gente não precise. A gente é que nem a seleção natural. E os japoneses sentiram necessidade disso. Existe um em francês que se chama biflé, e eu tô falando e acabei de perceber que eu não posso falar isso no Toastmasters, porque a tradução literal é imprópria. Mas ela se trata de atos inadequados com os genitais, depois eu comento com vocês. E eles sentindo a necessidade dessa palavra também é maravilhoso. E eu vou usar a própria do português, que é saudade, que é uma que existe alguns outros idiomas que tem, mas é raro, e ela demonstra uma coisa tão gostosa, tão incrível, que é muito particular da gente. Então, cara, vou até compartilhar depois com vocês, que tem um que é muito gostoso e com imagens. De volta para ti, Lucas. Obrigado, Laura. Timer, temos tempo para mais quantas? Só para ter uma noção. Ou não sei, acaba. Vocês me avisam então. Alguém vai me mandando. Até 11h37, né, Nayá? É, Mais aqui umas tá duas, uns, talvez? aqui tá uns 37. Então deve Ai, dar para nossa, mais uns dois. então a gente tem tempo aí, tá? Quem é mineiro? Alguém é mineiro aqui? Baiano? Ninguém. Eu conheço um mineiro, ele tá quieto, viu? É carioca? Thiago é mineiro, se eu não me engano. Tiago? Ah, Eu não, tô Tiago. Então confundindo. você vai entrar comigo aqui agora. Sou Vamos lá, mineiro. Tiago. Seguinte. Imagina que você está na seguinte situação. Um colega estadunidense, ele está aprendendo português com você, mas ele não entende algumas expressões mineiras, tipo trem, uai, e até o motivo de algumas palavras serem cortadas, como, por exemplo, popopó. E aí eu quero que você explicasse, como você estivesse explicando para ele, entre 1 a 2 minutos, como você explica as expressões mineiras. Rapaz. Como é que vai explicar que o ai é o ai, que trem é trem?
Como é que eu vou explicar para o meu amigo que eu tenho um trem no olho? Ele não vai entender o que é isso. Se aqui no Brasil o pessoal já não entende, que a gente põe em trem em tudo quanto é lugar, que trem pode ser qualquer coisa, aí beleza. Uai. Uai é uai. O que é uai? Ponto de ônibus. Para que eu vou falar ponto de ônibus se eu for falar ponjons? Tem necessidade da gente ficar falando as palavras todas. Nós somos econômicos. Não precisa falar tudo. A gente pode abreviar, tem algumas abreviaturas. Igual o Logali de Mineiro. Logali. Confia no Logali de Mineiro para você ver. Você vai andar a tarde inteira e não vai chegar. Mas realmente, não sei como é que eu explicaria. Até porque, eu até brinquei no grupo no nosso grupo do WhatsApp, o pessoal falando dos poliglotas. Eu mal falo português. Eu falo um pouco de mineirês. Não vai dar certo esse negócio, não. Acho que eu vou deixar esse desafio para vocês. Devolvo a palavra. Realmente, é um desafio explicar algumas expressões, principalmente mineiras, e não sei se vocês lembram, teve um tabletops que eu fiz de expressões nordestinas, que realmente tem umas palavras ali que eu, quando fui pesquisar, fiquei incrédulo. Mas obrigado, Thiago. Tá, a última, quem vai comigo? Oi, Naya, tudo bem? Naya, na sua opinião, qual é a língua mais bonita de se ouvir que você conhece e qual é a língua mais feia, né? Não existe feia, mas que você fica incomodado ou talvez ache esquisito de ouvir. Você tem 1 ou 2 minutos. Tá certo. Boa pergunta, adorei. A língua que eu adoro no meu coração é a língua que eu falo, acredito que fluentemente, que é o inglês. Não estou poliglota ainda, nem bilíngue, estou querendo elevar o nível. Mas é uma língua que eu fico imaginando se meu marido realmente falasse, ela ali no meu ouvido, será que eu ia gostar? Não sei. Então, a língua que todo mundo fala que é muito romântica, e principalmente vai ser mais romântica ainda se eu estivesse lá, é o francês. É uma língua maravilhosa, adoro os filmes franceses. Quem não gosta de filme francês? Eu só não gosto dos finais dos filmes, mas eu acho que a língua mais linda que existe é o francês. O espanhol também, dependendo do sotaque, é espanhol, da Espanha, eu acho maravilhoso também. E agora, a língua mais difícil, assim, que dói os ouvidos, eu diria que é a língua do Star Trek. Não sei se vocês já ouviram. Brincadeira, gente. Eu acho que todas as línguas são lindas e maravilhosas. E parabéns para todo mundo que realmente se joga em aprender. De volta para você. Boa. Bom, acredito que seja isso, pessoal. A gente já encerrou o tempo, porém, só queria fazer um parênteses que eu adorei o tema de hoje, poliglotas, já que anotei várias dicas dos poliglotas, dos aplicativos, de tudo, porque realmente enriquece a nossa vida e a vida é intempestiva, né? Então eu gosto sempre de trazer um pouco de novidades aqui, do imprevisto para o nosso dia a dia. Obrigado, passo a palavra de volta para a Neila. Obrigada, Lucas. Excelente. Gostei muito das tuas perguntas. Isso mostra que você se preparou bastante para esse momento, não veio aqui de forma intempestiva, né? Trouxe esses discursos de improvisos, porém preparados para a gente, né? Pessoal, o próximo momento agora da nossa reunião é o relatório do timer. O nosso super Olavo vai trazer os tempos agora para a gente. Olavo, por favor. Bom dia, pessoal. O Ismar, ele falou de qual língua ele escolheria para ser fluente de um dia para a noite. Ele fez o curso dele em 2 minutos e 9 segundos, ou seja, ele está elegível para votação. O Fábio, que ele contou uma história engraçada com relação ao metrô em inglês, ele fez o curso dele em 1 minuto e 58 segundos, então também está elegível para votação. A Laura, ela compartilhou algumas expressões do japonês e do francês com a gente. O discurso dela de imprevisto foi de 1 minuto e 32 segundos, então ela também está elegível. O Thiago, ele falou das expressões mineiras, fez em 1 minuto e 24 segundos, também está elegível.
E a Nayá, que ela comentou da língua mais bonita de se ouvir e a mais feia, no caso ela falou do Klingon, que é uma escolha bem segura, ela fez esse curso em 1 minuto e 17 segundos, então também isso é elegível. Todos são elegíveis para votação. Parabéns. Excelente, Olavo, obrigada. E agora é o momento do melhor discurso de improviso. A Nayá já colocou aí o link no chat, então podem votar, a gente tem 1 minuto. O próximo ponto aqui, então, agora eu vou chamar a avaliadora da Vanessa, que é a Letéia Mello. A Letéia, por favor, você terá entre 2 a 3 minutos para avaliar o discurso da Vanessa. Pode habilitar o seu microfone, por favor. Obrigada. Acho que a gente fez um ajuste no tempo, a Nayá e o Olavo estão atentos, porque é muito grande. Legal. Bom, gente, super, super legal o tema de hoje, que enriquecedor para a gente que também aqui, uma grande parte do clube também tenta pelo menos ser bilíngue. Caramba, vocês me deixam chocada com a capacidade de fazer, aprender tantas coisas, tantas línguas. Eu também falo italiano, eu adoro. Aí quando o Rafael falou assim, ai gente, já quero achar gente para conversar italiano. E intempestivamente comecei espanhol esse ano. Eu sei a palavra. E aí eu sei que é muito desafiador, meu Deus do céu, o que que é isso? Então, super legal. E conheci o Miguel no Poliglotas de Águas Claras. Então, eu super sou fã dos poliglotas, vou passar, me motivaram a participar mais. Aí, do feedback da Vanessa, ela tinha por objetivo hoje aplicar suas habilidades como oradora e líder para facilitar um painel de discussão. Com certeza atingiu muito bem o objetivo dela hoje. Uma das coisas importantes era que ela planejasse bem o painel, e evidentemente ela fez isso. Ela criou o card, ela colocou um card também falando dessas pessoas que deixou mais atrativa a divulgação. Ela preparou as perguntas antes com um exemplo de como seria a resposta para garantir que todos entendessem aquelas perguntas e qual que era o objetivo de resposta dela para a entrega desse painel. Eu achei isso sensacional. E ela também fez uma enquetezinha lá no grupo para ter essa certeza assim, de vincular o painel todo aos membros do clube participantes. Achei muito legal. Então, ela se preparou muito para isso. O que eu vou evidenciar de notório é que ela fez uma grandiosa e adequada apresentação dos painelistas no começo, que deixou a gente curioso e atentos, a gente ficou com vontade de escutá-los, porque ela explicou bem quem eram essas pessoas. E elas também, dedicadas a vir ao painel, precisam desse reconhecimento para se sentir valorizadas a participar. Então, foi bem legal isso já no começo. Ela começou perguntando para a Laura, aí ela seguiu uma sequência Miguel e depois o Rafael, e já de cara criou uma dinâmica organizada. Ficou padronizado automaticamente já do início, que seria essa sequência, as respostas. Então, até para eles participando, eu não sei se eles combinaram isso antes, mas ficou muito bom. Eu acho que deu uma dinâmica bacana e organizada. A cada retorno também, ela colocava sua própria experiência, deixando mais rica ainda as informações aqui para a gente. E quando ela respondeu, dinamizou a resposta para o Lucas, ela foi bem assertiva, direcionando para o painelista adequado, mostrando que ela estava atenta e que ela conhecia a história dessas pessoas, porque foi exatamente quem mencionou um pouco da pergunta do Lucas, e aí isso foi um gancho bem interessante. E ela tem uma fala assim serena, acolhedora, ela demonstrou muito conhecimento sobre o assunto. E ela também falou, como eu já disse, sobre as suas próprias experiências, deixando da sua maneira empolgada, assim, dá para ver que é um tema que mexe com ela e que ela trouxe bastante competência ao trazer esse tema para a gente. A gente já sabe um pouco da história da Vanessa no grupo, então foi bem legal a gente saber que ia trazer coisa muito importante para a gente. Eu acho que para deixar ainda melhor
essa dinâmica toda de um painel, acho que uma coisa muito técnica, Van, que é o enquadramento mesmo, que a gente sempre sinaliza, porque eu acho que quando você se coloca mais à frente, menos lá atrás, você empodera a si mesmo, assim, fica mais protagonista da sua mediação. Eu sei que isso é um desafio, porque é todo um negócio assim, mas fica mais evidente mesmo, assim, ó, ficar mais você no volume da tela, para você ser mesmo assim, quem está no comando, assim, quem está impostando aí o painel. E acho que talvez para deixar a coisa uma conversa, uma coisa fluida, ainda mais que é um tema assim que é um papo mesmo bom de troca de experiências, talvez nos ganchos, quando você retornava de cada fala, mencionar alguma coisinha interessante que cada um falou, que demonstra também a sua escutativa. Ah, estou aqui com vocês, estou participando, como um exemplo, assim, quando a Laura falou daquele programa parecido com Médicos Sem Fronteiras, mas vinculados ao franceses, mas que é já estabelecido há 30 anos, de repente, como ela fala assim, nossa, que interessante você lá, tão jovem, já buscando esse tipo de coisa que certamente mudou sua trajetória em vez de só assim, ai, obrigado e passa na sequência, sabe? Eu acredito muito que daria esse tom assim de uma conversa e ficaria uma troca talvez diferente, mas é porque é uma questão de estilos também. Então, o que você adotou aí você vê se faz sentido para você. Para desafios seriam justamente a aplicação. Eu não sei se você vai ter outra oportunidade de desenvolver outro projeto desse de painel, mas certamente, pelo que eu entendo da sua carreira, você já faz isso muito no trabalho, que seria aplicar então esse enquadramento e trazer esses ganchos para parecer uma conversa e às vezes até em função de parecer uma conversa, deixar mais tranquilo que as pessoas façam perguntas, sabe? Quer dizer, quando está parecendo mais uma conversa, as pessoas podem se sentir menos com vergonha ou menos intimidadas a fazerem perguntas. E, Ivan, cara, você trouxe um tema que estimula muito a gente e me deixou com vontade, assim, já quero fazer um monte de pergunta para eles, já quero ir no Poliglota de sexta-feira, então obrigada de verdade por trazer isso para a gente, porque somos, acho que, principalmente esse time aqui que veio aqui, todos meio entusiastas de aprender outra língua, obrigada mesmo, viu, pela entrega. Volto para você, Neila, querida. Obrigada, Lê. Momento muito rico. O feedback é importantíssimo, gente. Muito bom. Temos agora o momento do Olavo, né? De novo. Ela fez o discurso dela em 6 minutos e 43 segundos. dobra o tempo de tolerância, eu imagino. Então, acredito que ela estaria elegível para votação se tivesse o trabalhador. Show. Maravilha. E agora nós temos o relatório do Accounter. Fábio Fontes. Por favor, Fábio. Obrigado, Nayá. Não, Nayá não, Neila. é a Neila. Obrigado, Parecido. Neila. Isso. Não foi intempestivo esse relatório, eu fiz ele com muito carinho. Foi um desafio grande, porque um painel de 40 minutos é longo. Durante esse painel, foi um desafio e Vanessa, todos durante o processo foram muito bons, né? Tá de parabéns todo o grupo, todos que falaram, foram poucos os usos da muleta. Vanessa, durante todo o período, falou então, 4 és, usou o né e o e aí uma vez. Laura usou o tipo 2 vezes, então 4 vezes, 3 vezes e aí 2 vezes. Miguel usou uma vez, e aí uma vez, o 3 vezes e o a uma vez. O Rafael usou então 3 vezes, o 3 vezes e o né 4 vezes. Imagino que seja um desafio para tantas línguas fazer essas conexões e usar conexões diferentes. O Olavo não usou muletas, a Nayá também não usou. O Lucas usou 3 né, 4 então e 3 és. O Isma usou um aí e um então. O Tiago, apesar de falar vários uais, não usou muleta.
a Nayá usou um então e um é, e a Leteia usou um então. Estão todos de parabéns. Muito obrigado pela palavra. Obrigada, Fábio. Muito bom. Nosso próximo relatório é do nosso gramaticista, o Ismar Magalhães. Vai trazer aí um relatório para a gente. Veja que eu estou aqui para falar da gramática e eu usei um ok. Na nossa língua, ok é uma gíria e não é recomendável. Mas a gente, no dia a dia, e a gente também não é recomendável, o ideal é que utilizemos sempre nós devemos sempre, em ambientes formais, usar a língua culta. Então, vamos lá. Pegar a função. Ninguém pega a função. Assume, desempenha, desenvolve. Houve muito para. A gente abrevia muito essa preposição. O ideal é sempre usá-la na sua forma integral. Para vocês, para mim. Aí fica aquela coisa. É uma gíria. Aquela coisa, existe essa palavra, mas o ideal é que a substituamos por outro termo. Mas, quando impossível, sem problema. Caramba, legal, beleza, foram algumas gírias utilizadas. Tenho feito bastante reuniões. Nesse caso, seria bastantes reuniões. A nossa entidade, Toastmasters, ele tem um S no final, mas eu também tenho esse problema. Normalmente eu digo Toastmaster. Toastmaster é a função. A entidade é Toastmasters. Fico praticando a pronúncia. Dá para se entender, mas seria melhor, em determinada situação, eu pratico a pronúncia e não fico praticando a pronúncia. Não está errado, mas não é uma boa construção. A minha próxima pergunta seria, se é uma afirmação, então não pode ser o verbo futuro do pretérito, tem que ser é. A minha próxima pergunta é, ou nem precisaria disso, já poderia introduzir a pergunta. Dar aquela polida na escrita. É oralidade. Então, em determinadas ocasiões, é necessário que coloquemos a nossa língua, o nosso nível de linguagem em uma posição, em uma classificação mais elevada, ou na posição formal, bem novinha. Bem novinha é uma coisa jovem, recente, mas também é gíria. Aqui tem muita embaixada. O ideal seria, aqui tem muitas embaixadas. Estou esperando o ônibus. Estou esperando o ônibus. Como eu tinha o francês para trabalhar, uma língua a gente não tem. A gente fala ou a gente usa, mas não tem. Teria muitas coisas para eu mencionar aqui, mas como o nosso timer, o Olavo, já anunciou o vermelho, então, até o momento, foram esses os itens que eu pude dizer para vocês. Muito obrigado. De volta à palavra. Obrigada, Ismar. Gente, é duro, mas é necessário. E o bom dele não nomear é que vocês não sabem, mas quem falou sabe, porque eu sei o que foi para mim. Obrigada, Ismar. Vou melhorar. Tentarei. Próximo momento é o relatório agora da nossa Hackmaster Super Nayá. Por favor, Nayá. Bem, convido vocês agora. A voz da robótica? A voz estava robótica por causa que era Star Wars, estava tudo dentro do roteiro, tá? Troquei aqui de computador, estou com dois aqui. Vou convidar vocês para abrir rapidinho aí o microfone e falar aqui as respostas. Quem escutou, teve a escutativa, que é muito importante. A primeira pergunta tem a ver com painel. Quantos anos a Laura começou a aprender línguas? 4 anos. 4, é. Muito bem, Olavo, muito bem, Isma. Maravilha. O Miguel, ele morou quantos anos nos Estados Unidos, em Nova York? 30. 30 anos. Isso aí, está escutando bem.
O Miguel também falou sobre qual é a outra ferramenta que ele gosta de utilizar para aprender línguas. Ninguém? Poligloss. Não, a ferramenta que eu digo assim, é uma coisa que ele gosta de usar. Sem ser ferramenta, ferramenta. iTalk, Hã? Ouvir o podcast. iTalk. Podcast. Eu coloquei aqui música, mas todas essas aí com música. certeza valem. Rafael, sobre o Rafael. Ele já morou em que cidade? Logo no começo ele se apresentou e falou que tinha morado em que cidade? Que ele hoje mora em Brasília, mas nasceu. Amsterdã? Onde? Amsterdã? São Paulo. Nova York. Nova York. Isso mesmo, São Paulo. E qual foi a bolsa que ele ganhou para ensinar português? Fulbright. Muito bem, Fulbright. A Vanessa falou sobre 4 habilidades. Alguém poderia me dizer quais são essas 4 habilidades que são necessárias? Escrever, Escutar, falar, ouvir. Tá certo, Vanessa? E no nosso grupo a gente teve uma enquete. Qual foi a que as pessoas têm mais dificuldade? Falar. Fala. Muito bem, legal, vocês estão escutando bem mesmo. Se não me engano, foi o Rafael. O Rafael falou sobre qual é o segredo que existe para ser poliglota. Existe um vivenciar segredo? Vivenciar o quê? a língua. E ele, qual é a ferramenta que ele mais usa? Assim, pelo visto. Uma das Podcast. ferramentas. Miguel ou Rafael? Tutor. Rafael. Ele Artificial. falou muito de podcast. Natural Fluency. Ele falou em comprehensive, né? Em input. Eu coloquei aqui podcast, mas todas as respostas estão perfeitas. Só vamos aqui já para o finalzinho, para a gente não ficar enrolando muito. Vamos ver aqui. O Fábio falou sobre uma palavra que... qual foi a palavra que ele usou na história dele? Metrô, subway. Isso, muito bem. Para terminar... Quem é o mineiro? Thiago. Muito bem, gente. Muito obrigada. Vocês realmente Uai. escutaram com muito afinco. Parabéns. De volta para você, Neila. Obrigada, Naya. Excelente, é um dos momentos que eu mais gosto, essa parte da escutativa. E está chegando ao finalzinho da nossa reunião. Teremos agora o relatório do nosso avaliador geral, o Douglas. Douglas, por favor. Tenha pena não, viu, Douglas? Pode jogar duro aí. Eu recebi esse convite de avaliador geral de forma muito intempestiva, né? Vou começar pela nossa Toastmaster, Neila Rios. Neila, você arrasou, viu? Arrasou. Apesar das 2 telas, que a gente sabe que é muita informação e hora você fica olhando para um lado para o outro, você se posicionou bem na câmera, você olhou bem. Como sugestão, eu apenas melhoraria só a sua expressão corporal, só que às vezes você estava muito parado assim, ficava só, aí você virava assim, mas ficou legal. Assim, no contexto geral, você arrasou. A gente sabe que é difícil falar só olhando para uma câmera, tendo um mundo de informações ao seu redor, né? A gente acha muito fácil na televisão, mas lá eles têm 3, 4 câmeras e as câmeras estão em movimento. Então, para onde a pessoa gira, tem uma câmera, né? É mais difícil assim. E, se posicionou muito bem, tá? O nosso Jockey Master e Timer, que acumulou as funções, Olavo, é muito desafiador, viu, Olavo, contar uma piada. É interessante, eu estou passando por isso, vou competir, né? Estou na final aí do campeonato na nossa conferência, e o discurso de humor é complicadíssimo, complicado. Mas ficou bem, cara, muito bem, você explicou bem a função, tá? O nosso accounter, Fábio, explicou também a função e deixou logo no início uma sugestão. Então, isso é muito... facilita para quem nunca participou do clube, entender a função, entender como funciona todo esse contexto. O nosso Hackmaster e Zoommaster, Nayar, é sempre difícil acumular 2 funções, né? Aí na outra vez que eu fui avaliador geral, eu sugeri, ajudem o Daniel, agora eu vou dizer, ajudem a Nayar. Muita gente com várias funções na mão de poucas pessoas, a gente sabe que é complicado, mas a gente acaba desenrolando, né? Muito bom, né?
né? Eu não tenho nenhuma observação, não, né? É sempre excepcional. A nossa avaliadora, Ale, parabéns, usou o método sanduíche, que é muito comum aqui no Toastmasters. Aplica um ponto positivo, destaca um ponto positivo, um ponto negativo e faz sugestões que poderiam ser melhoradas. Isso é muito bom, muito comum. A lei é excepcional, não tem o que falar, né? Nosso gramaticista Ismar explicou muito bem a função, Ismar, fez ótimas observações. Eu nunca tinha parado para observar que a gente fala Toastmasters, a gente sempre troca, eu falo mesmo sem um S. Acabei corrigindo agora, tá? Sugestão, Ismar, é olhar mais para a câmera e abrir um pouco os olhos. Às vezes eu tenho a impressão que você estava um pouco com os olhos fechados, assim. Mas, no geral, também foi muito legal. O nosso Topic Master, Lucas, explicou muito bem a função, Lucas, e usou muito bem a expressão corporal. Eu via você fazer uma coisa muito legal, que eu observei. Se aproximava da câmera, falava, afastava, isso ficava visualmente muito bacana a sua comunicação. No geral, gente, a reunião ela fluiu bem, tá? Eu prefiro realmente no contexto presencial, tá? Eu nunca tinha visto esse formato no painel, mas assim, foi um nível cultural altíssimo. Parabéns a todos, parabéns a quem trouxe conteúdo e os participantes que resolveram entregar um pouquinho desse conteúdo para a gente, que foi muito enriquecedor. Parabéns e sejam bem-vindos. Um grande beijo e abraço a todos. Neila, contigo. Obrigada, Douglas. Obrigada a todos. E agora, um momento muito esperado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tem os tambores. Vencedores do dia. Como o discurso preparado a gente só teve um, né? Então, a nossa grande vencedora do discurso preparado é a Vanessa. Parabéns, Vanessa. E como discurso de improviso, quem será? Quem será? Tchan, 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 tchan. Laura Leal! Parabéns, Laura! Grande vencedora do dia do discurso de improviso, mesmo de forma intempestiva, você conseguiu arrasar e ser a melhor do dia. Gente, estamos finalizando mais uma reunião do Toastmaster Brasília Toastmaster. Eu diria que esse clube poderia se chamar Brasil, porque é o melhor clube do Brasil e tem pessoas do Brasil inteiro, até de fora, pessoas poliglotas. Eu me sinto, sabe, eu fico... Quando chega a reunião, eu sempre gosto de pegar a função, participar, às vezes não consigo, mas sempre que dá, eu pego uma função. Eu me sinto muito feliz de fazer parte e de ter conseguido conduzir essa reunião até o fim, de forma relativamente tranquila. Então, agradeço a todo mundo por estar aqui, por compartilhar mais um sábado comigo. E a reunião está encerrada. Vamos só tirar uma foto agora. Alguém vai tirar um print, por favor? Melhor tirar o compartilhamento aqui, né? Anúncios finais. Desculpa, temos alguns anúncios. Nayá, você quer fazer essa parte? Não, Neila, faz aí, pode puxar, sem problema ok. nenhum. Faça aí. Então, teremos nossas próximas reuniões. Teremos a reunião em inglês, olha aí, poliglotas, ou pessoas que estão nadando ainda, né, como eu estou, mas não vou morrer na praia. 11 de maio, dia 11, teremos a nossa reunião, 7h45, check-in, poxa, cedo, hein? Início 8 horas da manhã, essa reunião é online. E no dia 18 de maio teremos a nossa reunião em português, de forma híbrida, aí ocorrendo na UNB e via Zoom para todo o Brasil e para o mundo. Nossa conferência é dia 25 de maio, salvo essa data, infelizmente não poderei ir, mas sei que muita gente vai estar presente. E agora é o momento da nossa foto. E declaro que a reunião está encerrada, somente a nossa foto agora. Vou tirar aqui o compartilhamento. Vamos lá. Quem vai tirar o print? Vou tirar aqui também. Dê o seu melhor sorriso. 1, 2, 3. Vamos lá? Pronto. Prontinho, gente. Tirei aqui. Ficou ótimo o print. Obrigada, gente. Bom sábado para vocês. Visitantes aí, se tiverem, pode deixar o contato no chat, se tiver interesse. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi muito massa. Gente, muito Nossa. obrigada a todos os Sério, Brasil. participantes. Foi maravilhosa a avaliação aí, a avaliadora, a painel. Tenham um bom sábado e
Sempre voltem, tá? Estamos aí. Valeu, gente, visitante. Tchau, bom Tchau, Neila. dia. Parabéns, Ismael, Vanessa. obrigada. Tchau. Fiquem bem, gente. Tchau. Beijos. Até a Até próxima tour mais, começa do gente. dia, não é? Oi? A Até vai ser a próxima tour começa do dia, não é? Em inglês. Pois é, estão Isso. dizendo isso aí. Eu já tô botando o nome lá. Fake Tá news. pra sair desse. Já foi Tchau, escolhida. gente. Conte mais. Até Tchau. mais, pessoal. Parabéns, Vanessa. Neila. Obrigada. Parabéns também, Pra você Vanessa. também, Neila. Vocês arrasaram. Tchau. Tchau, tchau.